então, nós vamos estudar a denotação e a conotação. Lá na página 60, né? A gente pode encontrar. Então, nós temos aqui denotação Observem a frase a seguir, né? Como a gente fazia na sala de aula, vão observando e pensando sobre ela, tá? Vamos lá. Então, olha só, eu tenho lá essa frase. Para tirar a terra grudada, Pedro bateu as botas no chão. Então, ele estava lá, a gente imagina um contexto, que ele foi andar no mato, na fazenda, no sítio, estava lá com o pé cheio de terra, né, debaixo da bota, ele bateu a bota no chão para poder tirar a terra grudada. Então, eu tenho aqui uma oração normal, eu disse exatamente aquilo que eu queria dizer, o que está dito aqui é literalmente aquilo que eu queria dizer. Então eu quis dizer que ele realmente pegou a bota, aquele calçado de cano, geralmente comprido, usado, né, para situações de frio ou situações de um ambiente mais rústico, e como estava cheio de terra embaixo, ele bateu para tirar a terra da bota, né? Eu quis dizer exatamente o que está dito aqui. Agora percebam a diferença dessa outra oração. Estou muito triste, pois Pedro bateu as botas. E aí, eu tô triste porque o Pedro bateu as botas e sujou meu chão? Eu tô triste porque eu não queria que o Pedro batesse a bota no chão? Não. Vocês vão perceber que nesse caso eu não tô falando da bota, o calçado lá que eu expliquei para vocês agora há pouco. Nesse caso eu não tô falando de terra, né? Que ele bateu a bota para tirar a terra ou bateu para tirar o escorpião lá de dentro, ou por algum motivo assim. Eu tô querendo dizer uma coisa diferente daquilo que está dito aqui. Quando eu digo bateu as botas, na verdade, bateu as botas neste segundo caso é uma expressão idiomática, uma expressão da língua portuguesa que significa morrer. Então vocês percebem que aqui eu disse uma coisa, só que querendo dizer outra. Então esse é o sentido denotativo, é aquele que você diz exatamente aquilo que você quer dizer, literalmente, como vocês costumam dizer. E o sentido conotativo, ele não é o sentido literal. O sentido conotativo é aquele sentido que ele só faz sentido dentro de um contexto. Imagine um estrangeiro e você falar para ele assim, Pedro bateu as botas. Ele vai perguntar para você por quê, né? Tá aprendendo português, ele vai falar, bateu as botas, por que será que ele bateu as botas, né? Tem mania de bater a bota no chão, bateu para tirar a terra, se ele não conhecer essa expressão idiomática. Então, cada língua tem as suas expressões, nós temos um monte delas, né? Eu não aguento mais engolir sapo. O que é engolir sapo? Você pegou o coitadinho do bicho lá, pôs na boca, mastigou e engoliu? Não, significa ficar quieto, ter que escutar coisas que você não gostaria e ficar quieto. Fulano tá viajando na maionese. Significa que ele encheu de maionese a estrada lá e tá viajando em cima da maionese? Não, é uma expressão idiomática. Pisar em ovos. Nossa, fulano tá pisando em ovos com a mãe dela. Porque a mãe ficou brava por causa de alguma coisa, agora ela tá boazinha, tá lá na maciota com a mãe. Por exemplo, tudo termina em pizza. Isso é uma expressão idiomática também, quer dizer que não vira nada. Então vocês percebem que toda vez que você tem a conotação, você diz uma coisa querendo dizer outra. E como é que eu vou lembrar disso, professora? É muito fácil. Olha lá, o D, nós vamos lembrar do quê? Do dicionário.
denotação, sentido do dicionário. Ah, então o sentido conotativo não tem no dicionário? Tem. Se você procurar, por exemplo, a palavra bota no dicionário, você vai encontrar lá bota, calçado, mas lá no finalzinho, se ele for um bom dicionário, vai ter lá expressão, bater as botas. Então o sentido denotativo, eu relaciono com o dicionário para vocês lembrarem, ó, letra D, dicionário. É o primeiro sentido do dicionário. O primeiro sentido sempre é literal. Então, bota, no dicionário, o primeiro sentido vai ser lá, calçado usado para o frio, por exemplo. Ou para ambientes rústicos. Por isso que nós vamos lembrar, denotação é exatamente aquilo que está dito. Bota é bota. Ah, fulano chutou o balde. Aí ele estava tão nervoso, tinha um balde lá na frente dele, ele deu um chute no balde. Isso é literal. Agora, se eu falar assim, nossa, a hora que ela chegou lá, a casa estava uma bagunça, ela chutou o balde com o povo. Aí ela deu um chilique, ela deu um escândalo. Aí não é mais sentido literal. Então percebem isso? No primeiro caso, nossa, ele entrou, não viu e chutou o balde sem querer. Balde, eu tô falando de um utensílio doméstico, né? Que põe água para molhar um pano, enfim. Quando eu falo chutou o balde porque estava tudo bagunçado, ela ficou nervosa e chutou o balde, significa que ela deu um escândalo. Então, o sentido conotativo, nós vamos lembrar, ó, sempre do contexto. É dentro do contexto que a gente vai lembrar, que a gente vai poder entender aquela oração. Então, o sentido denotativo, a denotação, é a mesma coisa que sentido literal, que vocês já ouviram falar bastante. Esse é o sentido denotativo, ao pé da letra, ó, literal, ipsis literis, ao pé da letra. O sentido conotativo é o sentido que a gente chama de sentido figurado. O que é o sentido figurado? É aquele sentido em que eu digo uma coisa, mas na verdade eu estou querendo dizer outra. Esse é o sentido figurado. Perceberam? Então, o sentido denotativo, ó, denotação, dicionário. O sentido conotativo, olha aqui, ó, eu tenho aqui contexto, tá? Então, nós vamos sempre pensar, denotação, sentido literal, sentido denotativo, sentido literal, ao pé da letra. Sentido conotativo é interpretativo. Se eu não conhecer a expressão e se eu não conseguir interpretar o contexto, eu não vou entender. Por isso que às vezes um estrangeiro que está aprendendo a nossa língua, ou a gente quando está aprendendo outra língua, a gente não entende uma piadinha às vezes, porque a gente não entendeu aquela palavra dentro do contexto. Tem inúmeras aqui, eu até anotei algumas para lembrar, né? Ah, esse é um menino de ouro. Significa que ele é feito de ouro? Não, ele é um menino muito bom, muito honesto, muito trabalhador. Ah, fulano é muito doce. Significa que ele é delicado, que ele é muito educado, né? Ah, fulano pendurou as chuteiras, se aposentou. Cutucar a onça com vara curta. Elaine Maia tá lá, no meio da explicação da denotação e conotação, e o povo lá tá lá, rezando, né? Aí alguém fala, vocês estão cutucando a Elaine Maia com vara curta, né? Estão cutucando a onça com vara curta. Por quê? Imagina você cutucar uma onça com uma varinha curta assim, ela vai morder sua mão, né? Vai ficar brava. Então, cutucar a onça com vara curta também é um sentido conotativo. Bom, aí a gente tem aqui, ó, sentido figurado, não é? O sentido conotativo. Esse que eu vou precisar do contexto para poder entender. Que eu não vou entender se eu não conhecer, né? Se eu não souber do que o que aquilo tá falando. Né? O sentido figurado é o sentido que eu vou ter que conhecer a expressão, que talvez eu vou ter que entender o contexto, mas geralmente ele se dá através de expressões que eu preciso conhecer. E para isso a gente usa, muitas vezes para produzir, a gente usa o que a gente chama de figuras de linguagem, que está aqui ainda na página 60, lá no finzinho da página 60. Então o que é uma figura de linguagem? É um recurso que eu uso para produzir um sentido conotativo. O sentido conotativo, muitas vezes, ele não é produzido por uma figura de linguagem, mas na maioria das vezes ele é. Por exemplo, tem uma figura de linguagem que nós não vamos estudar agora, mas eu vou usar como exemplo porque vocês conhecem bastante, que é a ironia. Então vamos supor que você chegue lá no colégio, né? Nossa aula começa às 7 horas.
Você chega lá no colégio às 7h20. Aí você já não entrou para a primeira aula. Aí a Elaine Maia vai lá pedir um refil lá do pincel pra Ju. E eu vejo você sentado lá no banco, eu falo assim pra você: nossa, você chegou cedo pra aula de amanhã. Na verdade, eu tô querendo dizer que ele chegou cedo? Eu tô querendo dizer exatamente o contrário, né? Você chegou tão atrasado que daria pra você entrar na aula de amanhã. Claro que eu tô brincando, mas eu estou sendo irônica, né? Quando alguém dá um grito, é muito grosseiro, você fala assim: nossa, que fina, né? Então, isso é uma figura de linguagem. A ironia é uma figura de linguagem. Então, nós vamos estudar duas figuras de linguagem agora aqui no nosso capítulo. Uma chamada personificação ou prosopopeia, que é a mesma coisa, vocês têm o termo prosopopeia lá também, e outra chamada hipérbole. E aí, gente, fica muito fácil vocês entenderem essas figuras de linguagem. Por quê? Porque essas figuras de linguagem, o próprio nome delas está relacionado com aquilo que elas representam. Por exemplo, personificação. Persona, do latim, significa pessoa. Vocês já devem estar aprendendo isso em espanhol, já aprenderam essa palavra provavelmente, né? Una persona é uma pessoa. Então, personificação, essa figura de linguagem, é quando eu atribuo a um ser inanimado, a um ser que não é um ser vivo, uma característica típica de seres vivos. Então, quando eu digo assim, o planeta Terra está chorando. O planeta Terra chora? Não. Quem é que chora? O ser humano. O planeta não tem olho, não tem lágrima. Então, eu estou usando uma figura de linguagem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que está saindo lágrima, que ele tem olho? Não. Então, lembra do sentido conotativo, do sentido figurado? É sempre dizer uma coisa querendo dizer outra. Eu quero dizer que o planeta está sofrendo, que a gente está desmatando, que a gente está descuidando do meio ambiente, destruindo a camada de ozônio. Por tudo isso, o planeta está sofrendo, né? O planeta está sendo destruído. Por isso que eu estou dizendo, o planeta chora. Então, o chorar não é uma característica atribuída a um ser humano. Por isso que quando eu digo assim, o planeta chora, eu tenho, na verdade, uma figura de linguagem. Eu não estou falando do sentido literal. Como a gente falou, o planeta não tem olho, não tem lágrima, não chora. Estou falando do sentido figurado. Eu estou querendo dizer que o planeta está sofrendo as consequências dos nossos atos, né? Então, ó, personificação, pessoa, característica de pessoa, tá? Por exemplo, se eu disser caiu a noite, por exemplo, a noite não cai. Quem é que cai? Né? Uma pessoa pode cair. Até uma coisa pode cair, mas nesse caso é uma figura de linguagem. Eu não estou querendo dizer que a noite despencou, plaf. Eu estou querendo dizer que anoiteceu. Percebe? Ok, gente. Qualquer coisa, dúvidas lá nos comentários, tá? Bom, hipérbole. Todo mundo sabe o que significa hiper, não sabe? Hipermercado. Então, hiper é exagero, é muito, é grande, né? Vocês adoram usar hipérbole, adoram. Vocês falam lá pra Elaine Maia assim, professora, deixa eu ir ao banheiro? Não, agora não, eu tô no meio da explicação de denotação e conotação. Ai, mas eu tô morrendo de vontade. Aí eu brinco com vocês, você vai morrer se eu não deixar você ir ao banheiro? Né? Vou chamar o SAMU. Tá morrendo, vou chamar o SAMU. Você está morrendo, na verdade? Não. O que você tá fazendo? Você está exagerando, né? Você está exagerando. Então, olha só. Tô morrendo de sede. Se eu não deixar você beber água, você vai morrer? Não. Na verdade, o morrendo é um exagero. Que quer dizer o quê? Que eu estou com muita sede. Aí vocês sabem que o professor adora um feriadinho, né? Pra poder corrigir prova, visitar tarefa, fazer tudo e tal. Aí o professor pós-feriado chega lá na sala, né? E fala, ai gente, nossa, eu tô muito cansada. Eu corrigi 1 milhão de coisas esse fim de semana. O professor corrigiu realmente 1 milhão de coisas? Não, seria impossível, né? Então ele tá exagerando. Pra quê? Para dar a dimensão que foi muito, né? Corrigi 1 milhão de coisas. Olha, eu corrigi muitas coisas. Então, quando eu tenho a hipérbole, eu sempre vou ter um exagero, né? Para poder
expressar aquilo que eu quero. E a hipérbole, então ela vai se dar com essas expressões, que na verdade a gente sabe que eu estou querendo dizer outra coisa, né? No caso aqui da personificação, então, são características de pessoas. Você tem tudo isso lá no seu livro, tá? Na sua apostila, olha lá. Então, nós temos lá, ó, a personificação. É uma figura, ou prosopopeia, né? Uma figura de linguagem que consiste em atribuir a seres inanimados características de seres animados. Nesse recurso, também é possível atribuir características humanas a animais, plantas, objetos, etc. Né? E a hipérbole é o exagero. Então, lá na página 61, vocês vão ter um exercício. Eu vou sair daqui, se alguém quiser, né, copiar, depois vocês pausam aí o vídeo para copiar, tá? O exercício 23 da página 61 diz assim: identifique e sublinhe no trecho a seguir duas expressões utilizadas no sentido conotativo. Então, eu quero esse sentido aqui, ó. O sentido do dizer uma coisa querendo dizer outra. Em seguida, explique suas escolhas. Então, você vai sublinhar e dizer, olha, eu escolhi morrer de sede porque, na verdade, a pessoa não vai morrer. Isso é um exagero, quer dizer que ela está com muita sede, tá? Na página 62, vocês têm aqui o exercício 24. Identifique e sublinhe duas hipérboles. Então, agora nós vamos pensar no exagero, tá? Nos trechos a seguir. Em seguida, explique o efeito de sentido causado por elas. Então, aqui, ó, não é o efeito de exagero, não é o efeito, assim, de corrigir muitas provas. Estou com muita vontade de beber água, né? Vocês vão achar aqui as duas hipérboles e explicar o que elas estão querendo dizer, tá? E no exercício 25, assinale P para personificação e H para hipérbole. O pintor morreu de rir quando viu o resultado na parede. Ele já falou isso 1 milhão de vezes. A floresta está gritando por socorro. Nem percebemos que o luar invadiu a praça e alegrou o evento. Ok? Então, vocês vão fazer da página 62, exercícios 24 e 25, e da página 61, só o exercício 23. E, novamente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem as perguntas lá nos comentários que eu respondo para vocês, ok? Por hoje é só, um beijo, até mais, tchau, tchau!